Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui da Triunfo Participações e Investimentos SA. A Triunfo, que inclusive já foi retratada aqui no canal anteriormente, estamos aqui atualizando as informações, trazendo os números agora do último dia 30 de junho, já que o balanço é o último balanço publicado pela empresa referente ao segundo trimestre de 2023. E lembrando que o balanço agora do terceiro trimestre, a expectativa é que comece a sair todos os balanços a partir do final desse mês de outubro. Então, por enquanto, o que temos aqui são as últimas informações, que é o balanço de junho de 2023. E a Triunfo Participações e Investimentos é uma sugestão aqui dos nossos inscritos. E essa sugestão, sabe de onde que veio? Veio lá da Argentina, do meu amigo Demian Abate. Ô Demian, que bom ter você conosco, muito bom mesmo contar com a sua presença aqui no canal. Eu lhe agradeço imensamente a participação e também a sugestão. Eu espero corresponder à sua expectativa e meu grande abraço para todo mundo aí também na Argentina que acompanha o canal Silas Degraf. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E, naturalmente, que como nós vamos recebendo aqui todos os pedidos, e esses pedidos são catalogados aqui, né? Entra aqui numa lista de espera aqui, mas se está demorando para sair sua empresa, fica tranquilinho, tranquilinha, daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos atendendo uma a uma ali, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Ninguém está esquecido e eu faço a maior questão de poder atender a todos vocês. A Triunfo, que como eu falei, já foi retratada anteriormente aqui no canal. Inclusive aqui no final eu vou deixar um vídeo anterior contando um pouquinho da história, né? Mas só para dar uma repassada rapidamente para você entender, é uma empresa que ela começa como construtora lá no ano de 1976 e daí na sequência, já em 1999, criam dentro dessa construtora uma outra empresa, que é a Triunfo Participações e Investimentos. E essa Triunfo Participações e Investimentos, depois ela agrupou três empresas, a Concepa, a Concer e a Econorte. E a partir dali ela passa a trabalhar na parte de concessões. E aí ela se desmembra, passa a ser totalmente independente da construtora e passa a ter uma vida própria. E passa a trabalhar daí com concessões. Então hoje nós vamos ver diversas estradas que são pedagiadas, administradas pela Triunfo. Também vamos ver o aeroporto de Viracopos, também administrado pela Triunfo. E aí vamos ter também, ali no Porto de Santos, nós vamos ter ali também a exploração, né, de terminais dentro do Porto de Santos também. Enfim, é uma empresa ligada mais a essa parte de concessões e aí com base nisso que eu lhe falei, você vai conseguir entender os números que a gente vai apresentar aqui dentro do balanço. Mas para acompanhar um pouquinho mais de perto a história da empresa, no final do vídeo eu vou deixar um link aqui para você daí assistir e acompanhar a história que vamos contar a respeito da Triunfo para você poder entender um pouco a empresa. Então hoje o que nós vamos entender são os números apresentados por ela. E para tanto trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Triunfo. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Triunfo Participações e Investimentos e trazemos aqui para vocês desde o exercício de 2019, né? E vamos acompanhar ano a ano aqui como que vem sendo a evolução da empresa ao longo de todo esse caminho aqui, né? A empresa que sai da recuperação judicial e agora vem tentando reencontrar o seu caminho e vamos ver através dos números se está conseguindo ou não. A começar lá pelo ano de 2019, a Triunfo era uma empresa de 3 bilhões 746 milhões de reais, todo o seu ativo, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E no caso da empresa, por ser dentro da sua atividade a exploração de concessões, e essas concessões elas são um direito para usar uma concessão durante um determinado período de tempo, essas concessões, no caso da Triunfo, são registradas aqui no intangível. Então você repara aqui que 78% do patrimônio da empresa é direito de exploração de concessões, o que totaliza 2 bilhões 923 milhões. E já o capital de giro, mesmo os recursos que a empresa usa para o seu dia a dia, para a sua atividade, visando a obtenção de receita e, consequentemente, dos resultados,
totalizava lá em 2019 211 milhões de reais, que é um ativo circulante, capital giro, 5,6% apenas de todo o seu patrimônio. A empresa fecha 2019 com 114 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e os contos a receber 71 milhões. Naturalmente que não tem estoques, né, porque ela não é uma vendedora de produto, e sim uma prestadora de serviço. E aí nós temos aqui também a figura dos outros créditos que fecham o ativo circulante, que na sua maior proporção são representados pelos impostos a recuperar. Já no ano de 2020, ela encolhe um pouquinho o seu tamanho para 3 bilhões 366, até em função da redução desse intangível, já que nós vamos ter aqui a amortização. A cada ano que passa, esse direito vai desaparecendo, então vai reduzindo aqui o intangível. E o capital giro também apresentou uma pequena queda, fechando em 192 milhões de reais. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 69 milhões, e aqui o conto a receber é praticamente estável, com 76 milhões de reais. Já em 2021, a empresa reduz mais um pouco seu tamanho, 3 bilhões 158, e aí nós vamos observar que está aqui, ó, redução de intangível também. E o capital giro também cai mais um pouquinho, para 168 milhões. Temos aqui uma elevação no caixa para 91 milhões, em contrapartida uma queda no conto a receber, que fecha com 42 milhões de reais. Já em 2022, mais uma redução da Triunfo. E a partir agora de 2022, ela também faz aqui uma reclassificação desses direitos, até em função de relicitações que ela participa, e aí elas são classificadas aqui como realizável a longo prazo. Mas enfim, existe aqui mais uma amortização, vai diminuindo esse direito da empresa e o capital de giro fecha com 155 milhões. 64 milhões é a posição de caixa, 65 milhões o contas a receber. 6 meses depois, agora em junho de 2023, mais uma redução, 2.795, e essa redução ela é observada aqui no intangível e também aqui no realizável a longo prazo, à medida que também essas concessões, o tempo vai passando e o direito vai diminuindo, né, em função do tempo restante ainda para o término da concessão. E o capital giro aqui praticamente estável com 154 milhões, 50 milhões é a posição de caixa da empresa em junho, e aí nós temos aqui também 67 milhões de contas a receber. Portanto, ao olharmos aqui a Triunfo, vemos aqui que ela sai de 3.700, 3.300, 3.100, 2.900, 2.700, justamente por quê? Porque as concessões, com o tempo, elas vão passando e a empresa não vem pegando novas concessões, então é uma empresa que ela vem usando apenas a estrutura que ela já tem no momento. Olhando agora a parte de endividamento, que vai ser representada aqui pelo passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 2 bilhões 995 milhões de reais, equivalente a 80% de tudo que a empresa possuía em 2019. Então ela trabalha com 80% de capital de terceiros e 20% de capital próprio, sendo que a maior parte das dívidas sempre aqui no longo prazo. Já no ano de 2020, 2 bilhões 453 é a dívida, ela cai para 72,9%. No ano de 2021, a dívida recua para 2.245, 71,1%. Em 2022, recua para 2 milhões e 35, 68%. E agora, nesse junho de 2023, a dívida praticamente estável, porém, devido à redução do tamanho da empresa, o peso da dívida ficou um pouquinho maior, 72,7%. Olhando agora os resultados produzidos pela Triunfo, lá em 2019, ela teve um faturamento de 990 milhões de reais. Em 2020, 969 milhões de reais. Em 2021, aí sim que o faturamento começou a crescer um pouquinho, foi para 1 bilhão e 48. Em 2022, 1 bilhão e 121. E agora, em 6 meses de 2023, acumula um faturamento de 412 milhões, projetando um faturamento aí para 820, 830 milhões de reais para 2023, portanto, projetando aqui uma queda no faturamento para esse ano. Mas, mais importante que o faturamento é essa linha de baixo. E no caso da empresa, que seria o lucro líquido, está aqui entre parênteses, lá em 2019, ela fecha com prejuízo de 216 milhões. Em 2020, aí sim, aí ela passa a ter um lucro de 168 milhões, esse lucro cai para 4 milhões 984 em 2021, 6 milhões 348 o lucro em 2022, e agora em 6 meses do ano acumula um prejuízo de 147 milhões e 300 mil reais. E naturalmente que também parte desse prejuízo aqui, ao olharmos aqui na DRE, vamos ver que nós temos aqui uma elevação dos custos dos serviços prestados,
Temos também aqui uma elevação na despesa operacional, na despesa financeira, já que ela vinha com 7,4, 13,4, 24,1. Então, em função dos juros altos, atualmente aqui no Brasil, e em função da empresa ainda estar endividada, naturalmente que a dívida, ela traz um custo aqui que consome praticamente 24,1% de tudo que a empresa gera de receitas. Então, esse ano aqui a empresa veio fechando com prejuízo. Mas eu quero trazer para vocês aqui também esses quadros aqui para mostrar como que está a situação financeira da Triunfo através dos índices de liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral, que mede o curto, médio e longo prazo, ela sai com 0,21, sobe para 0,24, 0,27, sobe para 0,86 e agora esse ano fecha com 0,80. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 80 centavos. Quer dizer, não tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento. Então nós olhamos também a liquidez corrente, que mede agora o dia a dia da empresa. E esse índice aqui, ele sai numa situação pior ainda, né? Ele vem com 0,23, 0,22, sobe um pouquinho para 0,31, 0,28, 0,30, praticamente estável, né? Desde 2021. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Triunfo dispõe de apenas 30 centavos, quer dizer, ela não tem recurso para fazer frente ao seu endividamento no dia a dia, mostrando que a empresa ela vem passando, né, por dificuldades de caixa, dificuldades financeiras no seu fluxo de caixa. Já nesse quadro aqui eu trago para vocês o endividamento e o tamanho, o comportamento da dívida da Triunfo. A dívida que sai com 80% em 2019 cai para 72,9% em 2020, 71,1% em 2021, 68,9% em 2022 e agora esse ano sobe um pouquinho para 72,7%. E nesse outro quadro aqui também trago para vocês os indicadores de rentabilidade. Lá em 2019, em função do prejuízo, a margem que sobrava, quer dizer, na verdade, no caso da empresa, faltava. De tudo aquilo que ela gerava de receita, ela perdia 21,8%. Quando ela começa a dar lucro em 2020, essa margem passou a ser positiva com 17,4%. A margem ela despenca para 0,5% em 2021, 0,6% em 2022 e agora esse ano, em função do prejuízo, a margem vem sendo negativa em 35,7%. No gráfico do meio, nós temos ali a rentabilidade do ativo, quer dizer, o que ela ganha ou que deveria ganhar em relação a tudo que foi investido. Em 2019, em função do prejuízo, 5,8% a rentabilidade negativa do ativo da empresa. E essa rentabilidade ela reverte em 2020, em função do lucro, fechou com 5% de rentabilidade. Só que essa rentabilidade também cai em função da queda do lucro para 0,2% em 2021 e 0,2% agora em 2022. Já o terceiro gráfico, ali à direita, a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tem as ações da Triunfo tiveram uma perda de 28,8% lá em 2019. Em função do lucro, acabaram tendo um ganho, né, de 18,5% em 2020, 0,5% em 2021 e 0,7% agora em 2022. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui também trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Triunfo vale patrimonialmente R$ 17,29. Porém, para você comprar uma ação hoje, ela está sendo cotada na faixa de R$ 4,15. Isso considerando que recentemente a empresa teve um grupamento de ações de 4 para 1. Né? Então, com isso, as ações saíram lá dos centavos e já passaram acima de R$1. No caso, como a proporção foi para 4 para 1, a ação hoje é R$ 4,15. O que ainda dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,24, que quer dizer o quê? As ações da Triunfo são vendidas com deságio de 76%. Consequentemente, não em função do prejuízo, a empresa não tem lucro por ação. Pelo contrário, está ali entre parênteses, um prejuízo de R$ 4,92 por ação, o que dá uma rentabilidade negativa, olha só, de 118%. Por quê? Quando nós olhamos ali que o valor de mercado de uma ação, se você comprar uma ação a R$ 4,15 e a empresa continuar perdendo R$ 4,92 por ano, você perde todo o valor da sua ação em função dos prejuízos que a empresa vem gerando. No ano de 2022, como a empresa ainda vinha com lucro ali entre 2020, 21 e 22, ela distribuiu dividendos ali já com base no agrupamento de 7 centavos por ação.
A relação PL não tem a relação, né? Porque para ter tempo de retorno tem que ter retorno, e para ter retorno tem que ter lucro. Como a empresa vem com prejuízo, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 25,94% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da Triunfo é de 100%. Isso quer dizer o quê? Se ela for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Trago para vocês também nesse gráfico aqui o comportamento do valor das ações, já com base no grupamento que teve, então já é um gráfico corrigido. As ações saem lá no ano de 2018 na faixa de 5,60, e aí durante 2019, até o começo de 2020, ela fica oscilando ali entre 5 e 6 reais. No começo de 2020 ela cai para 3,80 em função da pandemia. Depois em 2021 ela dá um pico, né? Aí ela chega ali até 18 reais. Mas veja que foi algo bem esporádico e na sequência a ação já cai. E aí engata uma série de quedas e entra 2022 ali cotada praticamente na faixa de 8 reais. Quando chega praticamente no final, ali na metade de 2022, R$ 4,40, e agora 2023 ela vem num nível bem menor ainda, batendo ali em R$ 3,30, culminando agora com uma cotação na faixa de R$ 4,15 quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Triunfo tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Triunfo Participações. Tá, então, mais uma empresa analisada, Triunfo Participações e Investimentos S.A. Agora você já viu como que vem sendo o desempenho da empresa, e caso você também queira saber um pouquinho mais a respeito da história, no final do vídeo aqui vai estar o link ali de um vídeo anterior onde a gente retrata um pouquinho da história da Triunfo. Então hoje nós nos dedicamos mais aqui a analisar as informações contábeis. Quero também agradecer imensamente ao pessoal da Zux, que é um e-commerce de confecções, que você pode adquirir produtos de alta qualidade, inclusive produzidos lá pela Tureg Camisaria, e aí você pode adquirir produtos de qualidade lá na Zux. Inclusive, entra aí na internet, lá, clica lá, Zux, e aí você vai poder conhecer toda a linha de produtos da Zux. Meu grande abraço para o Luiz Gonzaga, para o Maurício e para todo mundo lá da Tureg e também da Zux. E aí tem a análise de balanço, que também você pode aprender. Inclusive, nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart. No vídeo aqui, nós temos aqui na descrição o link de acesso aos nossos cursos na plataforma Hotmart. De uma forma simples, rápida, didática e com custo muito baixinho, você pode aprender um pouquinho sobre análise de balanço e também sobre valuation. E aí, com essas informações e com esse conhecimento, você vai poder escolher melhor as empresas nas quais investir, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.